Boa tarde, crianças! Como foi de fim de semana? Foi tudo bem? Tava calor, né? Tava gostoso o final de semana, não é mesmo? Nossa atividade de hoje é no livro de ciências. Então, separa o livro de ciências de vocês, a bolsinha de lápis, o lápis, a borracha, todo o material de vocês, tá? Vamos abrir na página 56 e colocar a data de hoje, dia 31 de agosto de 2020. Gente, acabou o mês! Vou contar um segredinho para vocês, mas não pode contar para ninguém ainda. Parece que semana que vem a gente vai ter uma semana de folga. Parece, tá? Perto do feriado, tá bom? A Pro avisa vocês. Então vamos fazer tudo essa semana para não deixar nada atrasado, para vocês ficarem depois de boinha de folga. E a Pro também precisa de uma folga, que a Pro tá cansada. Mas hoje tem também a nossa brincadeira de stop no Zoom. Nossa, e hoje o computador da Pro não pode bloquear, né? O computador da Pro aquele dia parou tudo, não funcionou mais nada, minha internet caiu. Foi uma loucura, gente. Não consegui mais voltar, tá bom? Mas hoje a gente vai brincar de stop, então já deixa o caderninho separado também do stop pra gente continuar a nossa brincadeira que a gente começou sexta-feira, tá bom? Então vamos lá. Vamos abrir na página 56. Olha só, a página 56 é uma atividade que é uma experiência, que a gente vai precisar do sol. Se hoje o sol não aparecer muito, a gente faz só a primeira parte. A segunda parte você deixa tudo aí separadinho, que a gente faz quando o sol estiver bem forte, tá? Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de um copinho de areia. Areia. E Pro, não tenho areia. Às vezes, na rua de casa aí, tem alguma construção. Você pode pegar um copinho de areia de alguma construção. Ah, mas não tem, Pro, não tem jeito. Aí não tem importância, aí você não põe o copinho de areia, tá bom? Um copinho de terra ou um vasinho de planta, a terrinha da planta, o vasinho de planta. Ou jardim, se você tiver quintal na sua casa e tiver terra, você não precisa nem separar. Você pode pôr a mão naquela terrinha que está no sol, mas aquela terra tem que ficar no sol, tá? Aí você separa um pouquinho, né, num copinho, se essa terra não ficar no sol, mas se essa terra ficar no sol, você não precisa separar. Uma colher de madeira, que é aquelas colheres de pau, e uma colher de metal. Você vai pôr esses 4 itens no lugar que tenha sol, tá bom? Mas a primeira parte da atividade não precisa estar no sol. Então, olha só, você vai separar os 4 itens. Aí você vai colocar a mãozinha sobre cada uma delas e vai anotar aqui no quadro o mais frio e o mais quente. Então, você pegou a colher de metal na cozinha, põe a mão nela. Pegou a colher de pau, põe a mão na colher de pau. Achou um pouquinho de areia em algum lugar, né? Põe a mão nela. Não precisa estar no sol essa primeira parte, tá bom? E o vasinho de planta ou o jardim da sua casa, põe a mão na terra. Você vai anotar aqui no quadrinho embaixo, aproveita até um exemplo, ó. Qual que é o mais frio? Colher de metal, madeira, areia ou terra? Aí você pode colocar só a palavra do material aqui embaixo, ó. Mais frio, qual que é? É a terra? Aí você coloca assim, ó, terra, madeira, metal e areia. Não é para copiar da Pro. Aqui o da Pro é só um exemplo. Você tem que colocar a mãozinha no objeto aí e ver qual que é o mais frio. E escrever o nome do material aqui embaixo, tá? Do mais frio para o mais quente. Depois, aí você vai colocar os objetos todos no sol e vai deixar lá por 2 horas. Se hoje não fizer sol, você coloca o objeto no sol outro dia. Primeiro dia que fez um solzão, você já lembra de deixar o objeto no sol para marcar aqui. Aí colocou o objeto no sol. Depois de 2 horas, você vai lá colocar a mãozinha nele. Qual que foi o mais frio depois que ficou no sol? Vai ficar diferente as 2 tabelas, porque a primeira tabela o objeto não estava no sol e a segunda tabela o objeto estava no sol. Depois de 2 horas, você vai lá e coloca a mãozinha neles e vai anotar do objeto mais frio, aqui embaixo, para o objeto mais quente. Depois que fez isso, ó, qual material parecia mais quente antes da exposição ao sol e depois da exposição ao sol? Aí você vai colocar o nome do material aqui.
Antes de ficar no sol, objeto tal, depois tal. Aí você pode colocar só o nome do objeto. Exemplo, areia, tracinho, terra. Eu vou saber que o primeiro material é antes de ficar exposto ao sol e o segundo material é depois que ele ficou exposto ao sol. Número 2. Todos os materiais se aqueceram da mesma forma? Sim ou não? E por quê? Coloca a resposta completa. Letra cursiva. Gente, vamos treinar a letrinha de mão bonitinha de vocês, tá bom? Depois na página 57. Ai, a praia, que saudade da praia que eu estou. E vocês, estão com saudade da praia? Então aqui, ó, cuidados com o sol. Para evitar queimaduras na pele e outros problemas, devemos evitar tomar sol entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde. Nesse período, a luz e o calor do sol são mais intensos. Também é recomendável passar protetor solar, usar chapéu e óculos escuros e procurar lugares com sombra para se proteger. Em dias quentes, também é importante tomar bastante água. O uso de roupas frescas, como bermuda, saia e regata, e de cores claras, ajuda a diminuir a sensação de calor. Então, num dia de bastante sol, a gente não pode, quando a gente vai na praia, a gente tem que ficar na sombra, passar protetor solar, tomar bastante água, não é mesmo? Senão a gente fica tudo vermelho dolorido, né? E até para brincar na rua, passear, é bom a gente evitar sair naquele solzão que está estalando, que você não aguenta, que você derrete de calor, não é? Número 5. Que cuidados devemos tomar para evitar queimaduras na pele ao tomar sol? Que cuidados que a gente deve tomar quando a gente vai na praia, né? Ou vai brincar em algum lugar, num rio, num parquinho, tiver muito sol. O que a gente tem que usar para se proteger? Aí você vai escrever aqui na linha de baixo, na número 5, tá bom? Então, esse capítulo de calor, de sol, acabou aqui. Agora, a gente vai começar um capítulo que a Pro adora, que é os seres vivos. A gente já viu nas últimas aulas os seres vivos e os seres não vivos naturais. Você se lembra? Seres vivos é tudo aquilo que precisa se alimentar, não é mesmo? O cachorrinho, os animais, nós somos seres vivos. E os seres não vivos naturais? Os não vivos naturais, que são da natureza, a água, a pedra, o barro, são seres não vivos naturais. E os seres não vivos construídos pelo homem? É tudo aquilo que o homem construiu: computador, celular, casa, carro, qualquer objeto que o homem construiu. Não é mesmo? Agora, no nosso capítulo 3, seres vivos, a Pro vai fazer a leitura para você e vai explicar as atividades. E vai deixar um vídeo muito fofinho sobre seres vivos e o ambiente, para você assistir também, tá bom? Então, os seres vivos. Os animais e as plantas são exemplos de seres vivos. Os seres vivos têm um ciclo de vida e necessidades como se alimentar e respirar durante a vida. Os seres vivos podem dar origem a outros seres semelhantes. É o que chamamos de reprodução. Então, veja 2 exemplos de ciclo de vida. Ciclo de vida do porco. Ele nasce, cresce e se desenvolve até ficar adulto. Depois envelhece e morre. Pode viver cerca de 12 anos. Ao longo de sua vida, o porco pode se reproduzir. Nascem até 12 filhotes por gestação. Ah, quem entende dessas coisas de bichinho de fazenda aqui é o Arthur, hein? Vocês sabiam que o Arthur trata dos cavalos, passeia de cavalo e faz um monte de coisa no sítio com o pai dele? Você tem que ver como o Arthur é esperto no sítio, hein? E o Tomás tem um gatinho também, o Tom, que é a coisa mais fofa, também é um outro ser vivo. Só que o gatinho do Tomás é machinho, então ele não vai ter filhotinho, ele só pode ser papai. Então, olha só, aqui as fotos do ciclo da vida do porco. Filhotinho do porquinho, depois o porquinho ficou jovem, ó, depois os porquinhos adultos, aqui deve ser o porquinho e a porquinha. Aí depois os porquinhos adultos namoraram,
Depois tiveram filhotinhos, olha que bonitinhos os filhotinhos mamando. E depois de um tempo eles morrem, não é mesmo? Então, todo ser vivo tem este ciclo de vida. Nasce, cresce, se reproduz e morre. 4 etapas. Depois, um ciclo de vida da laranjeira. Uma árvore também é um ser vivo. A semente demora 2 semanas para germinar. A planta pode chegar a 8 metros de altura e demora 5 anos para se reproduzir. A laranjeira mais antiga que se conhece tem mais de 130 anos. Ao morrer, a planta inteira seca. Então, olha só. Aqui é o ciclo de vida de uma árvore, de uma planta. Então, ó, vamos aumentar aqui, senão a Pro não enxerga. Vamos subir a Pro daqui. Ó, semente germinando. Então, aqui é a sementinha da planta, o filhotinho da planta, né? Árvore adulta com flores, árvore adulta com frutos e depois de um tempo, árvore morta. Viu que bacaninha a sequência da planta? Lá para a próxima página. Numere, número 1, questão 1. Numere as imagens de acordo com a ordem do ciclo de vida da galinha. Então, aqui tem um franguinho jovem, um filhotinho nascendo da casquinha, um pouquinho depois que ele nasceu e adulto. Você vai colocar a ordem aqui. Qual que é o primeiro, qual que é o segundo, o terceiro e o quarto. A ordem do ciclo de vida, que é filhote, jovem, adultos e morre. Eu acho que aqui não tem a opção de morre, então você vai numerar aqui o ciclo de vida delas, tá bom? Necessidade dos seres vivos. Os animais e as plantas precisam de água para sobreviver. As plantas podem produzir seu próprio alimento. Já os animais precisam se alimentar de outros animais ou de plantas. Alguns seres vivos se locomovem para ir em busca de alimentos, água e de parceiros para reprodução. As plantas não se locomovem. Para respirar, animais e plantas precisam de gás oxigênio que está presente no ar ou dissolvido na água. Então, aqui tem a fotinho de uma arara, ó. Uma arara. Número 2, marque com um tiquezinho. Pode ser um tiquezinho assim ou um xizinho. Pode ser xizinho, tá? As características que identificam a arara canindé como um ser vivo. Então, o que um ser vivo tem que ter? O ser vivo, ele nasce, cresce, se reproduz e morre. E o ser vivo precisa de água, de comida, não é mesmo? Então, vamos ler as opções ali para você marcar qual que representa as características que identificam a arara. Ela pesa 1 quilograma aproximadamente. Ela precisa beber água? Ela se alimenta de frutas, sementes e insetos? Ela tem de 2 a 3 filhotes por vez que nascem de ovos? Ela tem cores fortes? Então, aqui você vai marcar um xizinho nas opções que você acha que são verdadeiras, tá bom? E acabou. A atividade de hoje já acabou. 4 páginas que, na verdade, são 2, né? Porque tem pouquinha coisa para escrever. Foi mais uma explicação da Pro. Tem o experimento, que é muito legal, e tem o vídeo que a Pro vai mandar separado dos seres vivos e o meio ambiente, que é muito importante você assistir, que mostra vários bichinhos. Tudo bem? Qualquer dúvida, chama a Pro, faz a atividade hoje. Ficou com dúvida? Volta o vídeo, escuta a Pro de novo fazendo a leitura. Aí ficou com dúvida mesmo assim? Chama a Pro no WhatsApp, tá? Agora, se ficou com dúvida mesmo assim, o último recurso, chama a mamãe. Mas você tem que tentar fazer sem a mamãe te ajudar. Tudo bem? Porque tá muito facinho. E a Pro tá aqui também para te socorrer, tá? Letrinha cursiva. Beleza? Pega aquele abecedário que a Pro mandou, tenta fazer a letrinha cursiva. Ai, Pro, mas sai feio no começo. Não tem problema. É assim mesmo. É treino, treino. Daqui a pouco você vai estar escrevendo, que não vai estar nem vendo que a sua letra está saindo rapidinho.
Tudo bem? Tô muita saudade de vocês, meus amores. Ó, beijão, faz atividade e manda pra Pro, tá bom? E hoje eu espero vocês pra gente brincar lá no Zoom.